Olá pessoal, meu nome é Eduardo Machado e hoje a gente vai analisar mais uma questão de direito tributário. Essa questão caiu no concurso de agente tributário estadual do estado de Mato Grosso do Sul no ano de 2001 e foi elaborada pela ESAF. O enunciado é o seguinte: na defesa dos seus interesses econômicos, os estados podem: alternativa A, estabelecer limitações ao tráfico de bens por meio de tributos intermunicipais. Alternativa B, estabelecer diferença tributária entre bens em razão de sua procedência. Alternativa C, dar caráter de seletividade em função da essencialidade das mercadorias, a imposto de sua competência. Alternativa D, em caso de calamidade pública, instituir imposto novo, temporário, destinado 50% da arrecadação aos municípios. E alternativa E, conceder isenção geral dos impostos estaduais e municipais mediante lei complementar. Vamos analisar cada uma dessas alternativas e apontar qual é a alternativa correta e o porquê. Alternativa A, na defesa de seus interesses econômicos, os estados podem estabelecer limitações ao tráfico de bens por meio de tributos intermunicipais. Essa limitação ao tráfico de bens é vedada pela Constituição Federal no seu artigo 150, inciso 5, no qual diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 5. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou de bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Dessa maneira, a alternativa A não é a nossa resposta. Vamos passar agora para a alternativa B. A alternativa B diz: na defesa de seus interesses econômicos, os estados podem estabelecer diferença tributária entre bens em razão de sua procedência. Estabelecer diferença tributária em razão de procedência ou destino de um bem ou serviço é também vedado pela Constituição Federal nos termos do artigo 152, que fala: é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Como está no enunciado, em razão da procedência, mas a gente tem que abranger, tem que ampliar essa visão, não só da procedência, também é vedado estabelecer diferença tributária tanto da procedência quanto do destino. Vamos, então, na alternativa B também não é a nossa resposta e vamos passar para a alternativa C, analisar a alternativa C. A alternativa C diz: na defesa dos seus interesses econômicos, os estados podem dar caráter de seletividade em função da essencialidade das mercadorias, a imposto de sua competência. O ICMS pode ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, conforme reza o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Federal. Compete aos estados do Distrito Federal instituir imposto sobre. Parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2 atenderá aos seguintes: esse imposto previsto no inciso 2, que é o ICMS, poderá ser seletivo. Repare que a palavra poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. A gente tem um outro imposto também que é seletivo, que é o IPI, que é de competência da União. E a seletividade do IPI ela é obrigatória. No ICMS, a seletividade é facultativa. Ele pode ou não ser seletivo. Ele pode ou não ser seletivo. Isso compete ao Estado fazer essa atribuição ao imposto. Ok, pessoal? Então, dessa maneira, dá caráter de seletividade em função da essencialidade das mercadorias, o imposto de sua competência. O Estado pode fazer isso. Ele pode. No caso, ele pode. Então, essa alternativa está correta. A alternativa C está correta. Vamos ver o que está de errado na alternativa D e na alternativa E. A alternativa D diz:
Na defesa dos seus interesses econômicos, os estados podem, em caso de calamidade pública, instituir imposto novo, temporário, destinado a 50% da arrecadação aos municípios. Não existe, na competência dos estados-membros, a possibilidade de instituição de tal imposto. No caso de calamidade pública, há a possibilidade de cobrança de empréstimo compulsório, que é da competência da União. E lembre, é da competência da União através de lei complementar. Está previsto no artigo 148, inciso 1º da Constituição Federal. Então também está errado essa alternativa, lembrando que nos Estados-membros são competentes para 3 impostos, que é o ICMS, o IPVA e o ITCMD. São os 3 impostos de competência dos Estados-membros. Vamos ver o que tem de errado na alternativa E. Na defesa dos seus interesses econômicos, os Estados podem conceder isenção geral dos impostos estaduais e municipais mediante lei complementar. Não há a possibilidade de isenção heterônomas no sistema tributário atual. Dessa maneira, as isenções só podem ser concedidas pelo ente político competente para legislar sobre o tributo. Correto, pessoal? Então, essa isenção heterônoma, que consiste em um ente político conceder isenção para imposto de competência de outro ente político, por exemplo, o Estado conceder isenção para o IPTU, isso não existe no sistema tributário brasileiro, porque aí o IPTU é de competência do município, aí seria um conflito de competência, o Estado membro não pode entrar na competência do município e instituir uma isenção por imposto que não é nem da competência dele. Dessa maneira não pode. Isso que quer dizer isenção heterônoma. Ou a União conceder uma isenção por imposto estadual ou coisa parecida. Não há essa possibilidade em regra. Não existe essa possibilidade de isenção heterônoma no sistema tributário brasileiro. Ok, pessoal? Então, como é que ficou o nosso resultado aqui? Na defesa dos seus interesses econômicos, os estados podem, alternativa C, é a resposta certa, dar caráter de seletividade em função da essencialidade das mercadorias, a imposto de sua competência. No caso, o ICMS, ele pode ter alíquota diferenciada em razão da essencialidade para o ICMS, que é um imposto de competência estadual, do Estado-membro. Então é isso, pessoal. Tiver um tempinho, dá uma passadinha. Sempre dá uma passadinha aqui no site, vê as novidades aqui no site, no www.eduardomachado.org. Então, muito obrigado e aquele abraço e até uma próxima vez.